Saúdo os senhores vereadores, senhoras e senhores do plenário, e especialmente quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em casa neste dia de retorno. Trago à tribuna, senhoras e senhores, como esta Câmara tem feito há muito tempo, a nossa preocupação com algumas políticas públicas do município de Blumenau que não funcionam como deveriam funcionar, vereador Beto Tribes. E eu trato aqui hoje dos problemas que Blumenau tem passado constantemente com o transporte coletivo, com o transporte escolar e no complemento com a falta de vagas em creches. E as faltas de vagas ainda para atender, ou a falta de uma política para atender as crianças de 4 e 5 anos que estão sendo tiradas do sistema de pré-escola que funcionava junto às creches anteriormente. Então, são assuntos, senhoras e senhores, que têm nos incomodado, têm tomado muito tempo e têm trazido muita insegurança para Blumenau. Os senhores têm visto, têm acompanhado, têm presenciado as constantes paralisações do transporte coletivo. Isso tem acontecido principalmente pela falta de ações, vereador César Sim, líder do governo, para o efetivo cumprimento da legislação e o efetivo cumprimento daqueles contratos que começaram lá em 2007. Já falei tanto do transporte coletivo que eu lembro-me e trago na cabeça o número do contrato 224 de 2007, e que até hoje não foi resolvido e não se resolve. O prefeito Napoleão tomou conhecimento, tem conhecimento dessa situação. Secretários municipais, tanto de educação, quanto do CETERB, quanto de planejamento, todos têm conhecimento. Esta casa tem conhecimento, e o que nós vivemos nos últimos tempos? Pouca coisa acontecendo. Felizmente, além do trabalho fiscalizatório desta casa, nós temos, a cidade de Blumenau tem obtido o apoio incondicional do Ministério Público de Santa Catarina, tem obtido o apoio incondicional do Ministério Público do Trabalho e, por vezes, até a intervenção do Poder Judiciário para buscar solucionar esses problemas. Pensemos nós juntos aqui. Imaginemos, e vamos imaginar e lembrar que há pouco tempo o Ministério Público determinou a suspensão do contrato de transporte escolar. Contrato falho, contrato cheio de erros, contrato fraudulento, contrato prejudicial para a cidade de Blumenau. Essa casa tentou encaminhar uma CPI, não se conseguiu, o vereador Ivanatos propôs. E a cidade de Blumenau, a terceira maior cidade do Estado, com uma estrutura política e administrativa e jurídica que tem, encaminha um novo processo licitatório, um processo para a contratação, Charles, para a recontratação do transporte escolar. E o que acontece? Com todos os problemas, com toda essa experiência, a inaptidão da administração municipal leva o Ministério Público, novamente, a suspender o trâmite do pretenso contrato, da pretensa contratação das empresas que fariam o transporte escolar. E o pessoal vai dizer, mas isso não tem problema nenhum, Vanderlei. Tem. Para quem vive a vida da cidade de Blumenau, tem. Além dos prejuízos anteriores, o prejuízo para aqueles que querem regularmente prestar o serviço, aqueles que são prestadores de serviços sérios que querem prestar o serviço, passam por dissabores. As famílias que não têm a certeza de quem vai fazer o transporte dos alunos passam por dificuldades, e os nossos alunos passam por dificuldades pela insegurança de que, será que no dia seguinte nós teremos a garantia do transporte das nossas crianças indo e voltando para as creches, indo e voltando para as escolas. Então eu trago na tarde de hoje essas preocupações, mas quero trazer essas preocupações para o além ainda. Quero dizer aqui que nós temos ouvido falar muito no Observatório de Blumenau. Por que é que o Observatório de Blumenau silencia? Por que é que ele não pegou esses contratos e foi adiante? O que é que a controladoria do município faz? Além de toda a estrutura que Blumenau tem. Então, senhoras e senhores, estou aqui hoje fazendo aquilo que o povo nos pede.
fazendo o trabalho, discutindo algumas ideias, alguns problemas, com algumas propostas que precisam ser resolvidas em Blumenau. Eu não gostaria de ver-nos passando pelo que nós estamos passando. Lembrar aqui que, por exemplo, 30 segundos para concluir, presidente. Mais 30 segundos para Vossa Excelência. Que estamos passando por esses problemas, tendo em vista de que o antigo consórcio SIGA foi repassado para um terceiro, esse terceiro tomou conta da cidade de Blumenau, e a estrutura governamental de Blumenau, tanto do CETERB, quanto da prefeitura, quanto do jurídico, deixou os caras tomarem Blumenau e fazerem o que estão fazendo. E olha que eu não estou colocando aqui na tribuna aquilo que eu sei e que a gente precisa trazer alguns documentos e colocar aqui dos malefícios que eles estão causando para Blumenau, para Santa Catarina e para o Brasil com sonegação e prejudicando os trabalhadores da nossa cidade. Era isso na tarde de hoje. Obrigado.